Para os seus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 3 até o versículo 17, ali Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. Falou assim: olha, o que os homens falam que eu sou? Aí eles responderam: olha, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus olha para eles e fala: e vocês? O que vocês entendem? Quem eu sou? Eu acredito que naquele momento houve um silêncio entre os discípulos. E Pedro, ele respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, isto que te revelou não foi nem a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Hoje, quem sabe, para nós que somos cristãos, podemos até interpretar que foi uma pergunta fácil que Jesus fez para Pedro. Foi uma pergunta fácil que Jesus fez para os seus discípulos. Mas esta pergunta, nos dias que Jesus fez para os seus discípulos, era uma pergunta muito difícil de se responder. Por quê? Porque veja bem que no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 e o versículo 12, ali os fariseus e outros mais, eles acusavam Jesus, que era um homem comelão e beberrão, e amigo dos publicanos e pecadores, e várias outras acusações que Jesus recebia. E os discípulos, eles viam todas essas acusações. Para os discípulos, olhando para Jesus de uma forma física, com os olhos físicos, eles não enxergavam nada mais do que um homem de barba longa e que, para se locomover, precisava de ir passo a passo, precisava de se alimentar, igual os outros homens, precisava de vestir roupas, calçar, igual os outros homens. Então, em meio a tantas acusações que os fariseus e outros mais faziam de Jesus, muitas pessoas ficavam confusas quem era Jesus. E quem sabe isso também poderia causar uma certa dúvida nos seus discípulos. E quando Cristo faz essa pergunta para os seus discípulos, e ali Pedro, ele tomando a palavra, ele disse: olha, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E veja bem que esta foi a afirmação de Jesus. Falou assim: olha, Pedro, quem te revelou não foi nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seria, para alguém entender que realmente Jesus era o ungido de Deus, era o Filho de Deus, simplesmente com os olhos físicos, com a sabedoria humana, capacidade humana, isto era impossível. Para realmente poder entender isso, era necessário o quê? Ter revelação do Senhor Deus, ter comunhão com o Senhor Deus. E hoje, nos nossos dias, nós podemos observar que hoje a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a Bíblia Sagrada, ela também recebe diversas acusações, que não é confiável. E alguém cita vários textos bíblicos. E diante de tantas acusações, para você, o que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus? O que você acha da Bíblia? E realmente é necessário, neste momento, para dar esta resposta com firmeza, ter a mesma revelação que teve Pedro. É necessário o Pai eterno nos revelar para cada um de nós. E veja bem, amados, que as coisas boas,
as coisas importantes, é difícil a gente enxergar. Dê um exemplo hoje, o dia que nós passamos. Quantas coisas boas você percebeu em sua vida? Pensa um pouco. Às vezes, quem sabe, nenhuma. Ou seria, tudo que aconteceu hoje foi de uma forma natural. E para muitos, quem sabe, hoje, enxergou muitas coisas negativas. Enxergou muitos problemas. Então, realmente, amados, para enxergarmos coisas boas, é necessário o Pai Eterno estar nos revelando para cada um de nós. E é muito importante a cada momento continuarmos olhando para a palavra do Senhor nosso Deus e em comunhão com o Pai Eterno. Somente dessa forma possamos, em meio a tantas turbulências, a tantas acusações, e enxergar que a palavra de Deus é coisa boa. E que assim, amado Senhor Deus, possa continuar nos abençoando cada um de nós. E até a próxima, assim Deus nos permitir, e até lá.